Já. Tem chimarrão? Tem chimarrão. Está gelado. Aqui dentro? Já. Vou tentar uma coisa assim. Boa com canela, muito bom. Então, me diga, quem é Ludmilla? Quem é Ludmilla? Boa pergunta. Não sei se tem resposta não, acho que a gente tá mudando o tempo todo, né? Pelo menos a Ludmilla de agora é a Ludmilla que tá morando em Piracanga, é a Ludmilla que tá trabalhando com plantas medicinais, é a filha da Cláudia, é a irmã de um monte de gente. Acho que é uma descoberta constante, assim. Acho que é muito do que a gente já falou, assim, de estar encontrando meu contorno, sabe? Seu contorno? É, meu tamanho no mundo. Acho que é isso, buscar o tamanho no mundo. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Tudo bem aí? Tudo. Não tem muito um pra quê, não. Não tem muito um... Pra ser feliz. Engraçado, são as perguntas muito existenciais, assim. Tipo, a minha mente é muito ardilosa, ela já entra num molde, assim, de contar uma historinha, de falar de uma Ludmilla idealizada, sabe? De uma projeção do que eu gostaria de ser e eu sinto que é mais simples, sabe? Eu sinto que é o que eu tô... Subi as pernas do cara, sabe? Achei que fosse o Cali que quicou e voltou, assim. Mas é isso, é engraçado. São perguntas que eu sinto que é diferente... Hã? Fala. Mas acho que são perguntas simples também, né? São perguntas simples, mas é isso. Não sei se tem uma resposta assim definida, porque conforme eu vou falando parece que vai mudando dentro de mim, sabe? Porque eu vou vendo o quanto que eu ainda não atualizei meu arquivo mental, assim, da Ludmilla de agora, sabe? Eu vejo que, não sei te explicar, é como se essas perguntas estivessem dentro de mim uma necessidade de responder, assim, uma definição exata, e não tem muito, sabe? Porque agora já não é o que eu falei ontem, já não é, sabe? O que você me conheceu, sabe? É engraçado, eu tava falando com o Gui, assim, quando vocês estavam aqui dormindo. Aí teve uma hora que eu fiquei olhando, assim, pra vocês. E eu tava falando de como foi curioso o fato de eu ter falado de você. Eu falei de você e do Manu, lembra? Sim. Falando, assim, dos meus amigos no Rio. E aí você apareceu 3 dias depois. E foi engraçado porque eu fiquei observando vocês dormindo e eu pensei, nossa, é uma pessoa da minha vida, sabe? De um outro momento da minha vida que era muito diferente. E ao mesmo tempo, eu vindo com a Mica, assim, que é uma pessoa que a gente trocou pouco, que a gente conversou pouco, mas é uma pessoa que eu me sinto muito à vontade, assim, muito... Não sinto como se
se tivesse que fazer sala, sabe? Como se eu não tivesse que fazer nenhuma firula, fazer nada. E aí confundiu noção de tempo, confundiu de uma forma gostosa, sabe? Que viagem. Não sei se dá pra entender, assim, porque é uma pessoa do meu passado, é uma pessoa que pra mim é familiar, mas que eu tô conhecendo agora e que tá fazendo parte do meu momento presente. Então, assim, É uma conexão, a conexão da agora com um pouco do passado. um pouco do passado. E uma segurança do passado, então é como... Ai, tô confortável, tô num lugar de segurança, é uma pessoa que eu sei que eu posso confiar, então eu tô um pouco no passado também. Acho que não é tá um pouco no passado, porque você me pegou num momento de transição muito forte. O período que você me conheceu, tipo de 2012 pra agora, foi um momento de muita mudança. Eu tinha, apesar de mudar muito de casa e tal, eu tinha uma estabilidade, sabe? Eu tinha uma outra vida. Eu tinha mesmo assim uma outra história. E aí você viu meio que o pulo, sabe? O salto de uma transição, uma das transições mais fortes assim que eu já tive na minha vida, assim. E É um pouco como os sonhos, né? Que, tipo, para mim acontece muito isso desde que estou em Brasil. entendeu? Viu que nos sonhos mistura tudo, tipo, pessoas que conhece agora com pessoas que conhecia antes, assim, de Sim. repente estão todos no mesmo lugar e é uma sensação. Tá todo mundo no mesmo lugar. E eu fico olhando assim porque você faz parte de um outro cenário. Você não faz parte desse, você faz parte da minha vida. Mas é como se fosse. Acho encontre o erro, o jogo de 7 erros, né? Que ele brincou. É tipo. Esse personagem é da Lapa, gente. O que esse personagem É tá de fazendo no outro meio do mato? quadrinho. Sabe? E é muito massa, assim. E é muito massa. E você vir junto também é forte, porque, tipo, é uma outra mulher que eu sinto que também tem essa coisa da mudança, da transmutação muito forte. E é como se você me entendesse de alguma forma ali, sabe? Nesses movimentos todos. Eu não sei te explicar, assim, não sei. É engraçado. Que louco. Eu tive uma sensação também, aquele dia, no dia depois daquela noite que vimos para aqui, eu acordei e tive como, até falei para Lucas, como que foi uma sensação como que se uma coisa fosse cotidiana e ao mesmo tempo nova. É como que se, não sei, como que pude ver, consegui ver o que isso que vocês falavam, que você vem sempre todas as noites para aqui depois do trabalho, é como que eu vi esse momento como uma coisa cotidiana. Você entrou de uma forma que... Louco para mim também. Eu sou tímida, generalmente. Para mim, eu demoro mais tempo, sou como mais... Sim. Mas é como... E é engraçado, é como se você já faz parte, sabe? Você já tá ali, você já é mais um personagem, já, não sei, é muito gostoso. Eu acho que eu tô, uma coisa que eu celebro muito, assim, são esses encontros, sabe? De pessoas que eu acho muito mágico, que eu fico pensando que, nossa, eu nunca teria te visto, sabe? Eu nunca teria te conhecido se não fosse toda essa conjectura de acontecimentos, sabe? Eu falei, uau! E aí agora eu conheço a Mica. E é isso que eu tenho vivido muito, assim, aqui, por mudar muitas coisas, por eu mudar muito, eu tô cada vez mais confortável, assim, com a minha impermanência. Não é fácil, sabe? Mas é como se eu não guerreasse mais com isso, sabe? Como que se está deixando levar para ver onde, pelo movimento tudo. Mas
por mais que seja tudo fluido assim, como um rio, então, mas alguma coisa fica, alguma coisa é base, alguma coisa não muda. Alguma coisa de Ludmilla você pode falar, ó, isso eu sou e não vou mudar, isso acontece em mim, essa é uma parte da minha essência. A mudança. É isso, a minha vida inteira foi mudança. A gente estava falando disso, assim, eu estudei em 3 escolas diferentes, eu já estou na minha 25ª casa. É exatamente isso, é uma colcha de retalhos, assim. É como se houvessem várias vidas, assim, na vida da Ludmilla, vários acontecimentos, assim, como, sabe, um quebra-cabeça ali. Acho que a vida de todo mundo, mas como eu tenho uma mudança que é física, sabe, é de local mesmo, de... Cara, pensa, você é de Ilhéus, eu sou do Rio de Janeiro, a gente se conheceu no Rio de Janeiro, agora você tá aqui. Olha tudo que aconteceu, porque você namorou uma amiga minha que eu tenho desde os 15 anos de idade. Tipo, olha tudo que aconteceu pra gente estar aqui, fazendo o que a gente tá fazendo agora, sabe? Morei na mesma vila que você, não só assim. E mesmo assim a gente não se falava, sabe? É verdade. Veio uma pessoa do meu passado que trouxe. Conectou, largou e continua e a conexão. Eu tenho muita dificuldade em fazer um amigo, tipo, eu chorei muito quando eu saí de Ilhéus agora. Chorei muito quando eu deixei meus pais, meu pai, minha família. Eu tenho dificuldade de lidar um pouco com as mudanças relacionadas a pessoas. Mais do que o Rio. O Rio não me fez ficar triste, mas de perder um pouco o contato físico e os sorrisos das pessoas me dá uma tristeza. Você que muda tanto assim, tem a mudança como das coisas. O que você faz assim? O que para você é sair daqui e ir para aqui, e as pessoas que ficam aqui você perder a conexão? Você perde a conexão? Como você, isso é uma curiosidade minha, assim, lida com isso? O que você pensa disso? A sociedade tem essa dificuldade. Sim. Todo mundo... A Sophie estava falando de uma amiga que na Austrália não se despedia de ninguém. Então o que ela fazia é quando tava todo mundo aqui assim, ela falou, vou ali pegar um cigarro. Eu fazia isso também. Por Eu quê? fazia isso também, eu ia pros lugares, você conhece, eu saía pras festas sozinha, tipo, voltava sozinha. Como é que eu faço com os elos que são criados, né? Com as mudanças, cria um elo, eu mudei e perdi. De certa forma perco, né? Assim, pra ser muito sincera, o elo se perde, no sentido de aquela relação ela não é alimentada, sabe? Eu não sou uma pessoa que mantém Quando foi bota no contato, que mantém assim contato. Eu não sou de mandar mensagem, de mandar e-mail, de telefonar, é uma coisa que eu não estou habituada a fazer. Mas são pessoas que... As pessoas que realmente eu tive uma conexão, é como se isso se sustentasse, sabe? É como se esse amor, ele é muito genuíno, sabe? É um querer estar junto simplesmente porque ama. Então, as pessoas acabam em algum momento, assim, que foram contatos profundos, eles acabam surgindo em algum outro momento nas minhas mudanças na minha vida, assim.
E é como se nada tivesse acontecido. Porque é isso, é como se é intocável aquele amor ali, sabe? Ele é tão forte que ele se sustenta por si só. A gente não precisa entrar num lugar de garantias, de barganha, sabe? Ele simplesmente existe, sabe? Assim, eu sinto, por exemplo, você é meu amigo, você é meu irmão, assim, e a gente não manteve contato. Sim. E não é uma coisa que traz mágoa, sabe? Tipo, se eu estiver num lugar e a gente não pudesse ver, igual aconteceu no Rio, a gente não fica chateado, porque a gente sabe que tá ali ainda, a gente é brother, sabe? Tipo, não se altera, se transforma, mas não se altera, não diminui, eu acho. Não se perde, eu acho. Muito bom. Então eu sinto que eu tenho muitas pessoas na minha vida que foram muito importantes, assim. E que volta e meia eles aparecem só pra dizer um oi, pra dizer um te amo. Outro dia Moisés, tu lembra do Moisés? Tu conheceu o Moisés? Não, né? Não. Moisés é um amigo de muito, muito tempo, da época de faculdade, assim. A gente deve ser amigo há quase 10 anos. E ele foi morar fora e era uma pessoa que vinha na minha casa lá em Botafogo todos os dias. E foi muito doido porque a gente não se falava esse período que ele ficou fora. A gente se falava muito raramente. E quando se falava era uma única linha, era te amo. Era só uma coisa assim. Oi, ele viu outro dia, ele me mandou uma mensagem que é só isso, te amo. Eu sou madrinha do casamento dele e tal, a gente é muito brother. E a esposa dele é incrível, a Sofia. E foi engraçado. Por exemplo, eu fui pro Rio e mandei uma mensagem pra ele. Falei assim, foi parecido com o que aconteceu com você. Tô indo pro Rio. Aí ele, sério? Quando é que tu tá indo e tal? Eu falei assim, tô indo dia 4 de agosto, sei lá, falei uma data lá doida. Ele, tô chegando no dia 5 de agosto. Ele não falou pra ninguém que ele tava voltando pro Brasil. E a gente ficou exatamente, assim, o mesmo período que eu ia ficar no Rio era o mesmo período que ele ia ficar. E a gente sem se falar. Foi tipo na véspera de eu ir pro Rio. Só mandei uma mensagem pra ele falando assim, saudade, tô indo pro Rio, lembrei de você. Porque o Rio de Janeiro, aquele cenário ali me lembrava do Moisés, me lembra do Lucas, me lembra do Manu, me lembra, sabe, das pessoas que fazem parte daquele cenário. Só que a gente tá tão conectado que, assim, se a gente tivesse marcado, imagina, o cara tá vindo de um outro país, saca? Tipo, a gente não ia ter conseguido marcar uma data, assim, precisa pra se encontrar. Aconteceu, são esses encontros, sabe? São muito abençoados, assim. É isso, são os encontros, são muito lindos, lindos. Eu tava contando pro Gui outro dia uma história você deve lembrar do André, um francês que morava comigo. Morou comigo uns 4 meses. Lembro. Tinha irlandesa, Tinha uma inglesa, um dois inglês. ingleses. Ela é inglesa. Inglês. E aí, não sei se você conheceu ele, mas ele não é uma pessoa muito emotiva, assim, muito sentimental, não, sabe? Ele não é de falar muita baboseira, de ser afetuoso. É europeu, não é muito afetuoso. E aí um dia ele tava sentado na varanda, assim, já tava... E ele olhando para as estrelas, e aí eu brinquei com ele, porque a nossa relação era muito na ironia, no sarcasmo e tal. Tinha uma relação profunda, mas era muito na brincadeira. E aí eu brinquei com ele assim, e aí, tá viajando e tal. Aí ele falou pra mim, falou assim, você já parou pra pensar de como a gente se encontrou, de como as nossas vidas se cruzaram? Aí eu falei, não, por quê? O que aconteceu? Ele falou assim, eu não ia vir morar aqui. Eu ia fazer um estágio em São Francisco, mas não deu certo. E aí a minha segunda opção era o Brasil. Eu ia morar, acho que em Copacabana, uma coisa assim. Só que aí me falaram dessa casa aqui, por acaso eu vim pra cá. E se você não tivesse vivido 5 anos na Escócia, você não falaria inglês. Então a gente não teria comunicado, a gente não teria criado um elo, a gente não teria virado amigo, não teria conversado como a gente conversa. E eu não ia saber quem você é. E você nunca ia me ver na vida. Eu sou da Córcega, sabe? Ele, tipo, não é nem França, Paris, ele é da Córcega, sabe? E ele falou assim, olha tudo que aconteceu
pra gente se cruzar, pra gente se encontrar. E é isso, assim, a minha vida inteira é feita desses encontros, sabe? É a impermanência, é a mudança, mas é muito lindo, assim. Ele não é um cara que a gente ficou num barzinho, eu, você, Caiola, na Lapa, e depois saímos. Não, ele tinha um cabelo liso, assim, ele tinha pintado de branco depois. Você talvez tenha visto ele de vez em quando, que ele gritava, passava aquele espião bêbado ali. Lembra que tinha aquela casa? Aí ele gritava assim, vento forte, vento forte. Eu ensinei pra ele umas paradas muito erradas. Eu ensinei pra ele café com leite. Aí quando alguém não dava conta de fazer alguma coisa, ele, café com leite, né? Café com leite. E aí, outro dia... É porque café com leite aqui é quando... Como explicar? É como se, assim, café com leite é uma expressão de quando você é criança, você tá brincando. E aí sempre tem uma criança mais nova ou uma criança meio lerda, sabe? Numa competição, assim, né? E aí é como se não valesse tanto, assim, tipo, ele é pequeno, ele é café com leite, assim, não tá, sabe? Tá aprendendo, né? Tá aprendendo, é iniciante, é amador, sabe? É café com leite. E essa é uma gíria de criança, assim, né? E aí eu ensinei isso pra ele. E aí quando alguém não conseguia fazer alguma coisa ou não fazia na excelência, assim, aí ele, café com leite, né? Café com leite. E a outra expressão que eu ensinei pra ele, muito. E a outra foi vento forte, que um dia a gente estava na varanda e onde a gente morava, tinha no final, tinha tipo um alojamento, assim, que a galera que trabalha com obra e tal, que vem de São Paulo, vem de Minas e tal, ficava lá um mês e saía, só para fazer a obra e ir embora, que vinha trabalhar no Rio. E aí era uma galera que bebia muito, então eles sempre voltavam bêbados. Chegava sexta-feira, eles recebiam dinheiro que eles recebiam na semana, saíam, bebia. Aí chegava em casa, assim, sabe quando a pessoa tá bêbada que tá assim? Aí eu brinquei, assim, falei com o André, que é uma expressão também no Brasil, tipo, vento forte, né? Que vento forte, que a pessoa fica assim, né? Aí ele, que é vento forte? Não entendo vento forte. Aí eu expliquei, aí tudo era vento forte, passava os peão, assim, todos. Ele, vento forte! Vento... Você imagina, 3 horas da manhã um francês gritando, vento forte. Vento forte. E também aquele colégio das crianças especiais que ficava do outro lado. Do lado. Isso eu contei pra ele também. Nossa. Nos primeiros dias ele ficou no quarto do Pedro, que era o da frente. E aí as crianças acordavam e aquele... A gente morava, ela ficava mais perto, porque eu ficava nos fundos da casa onde eu morava. Ela morava na vila, que era lá embaixo, no térreo, assim. E tinha um muro aqui, aí tinha um caminho, casas, caminhozinho, um muro. Do lado de cada muro era uma escola, não sei, o lugar pra ficar um monte de crianças com síndrome de Down, não sei, algumas Crianças especiais. E elas ficavam gritando, demoníacas. Só que era muito próximo, Era muito próximo. Ainda bem que a gente não sabia. Ele ficava no quarto da frente, que era muito próximo. E aí nos primeiros dias que ele foi morar lá, era final de semana. Final de semana a escola não funciona. Quando chegou a segunda-feira. Nossa, e ele trabalhava de madrugada. Chegou segunda-feira, assim, 7 horas da manhã, eu na sala comendo. Aí daqui a pouco... Nossa, foi muito forte. Vento forte, né? E aí, na segunda-feira, 7 horas da manhã, eu comendo, que eu acordo cedo. Eu durmo tarde, mas eu acordo muito cedo. Eu durmo pouquíssimo tempo. E eu feliz lá, daqui a pouco vem o André com o cabelo todo amassado, assim. Tipo, a cara toda, sabe, de quem tinha dormido muito pouco. Ele, Ludmila, eu preciso falar com você. Eu falei, o que houve? Alguém gritou na minha janela. Que era tão próximo que ele achou que alguém tivesse aberto a janela e gritado. E aí depois pra frente ele começou a interagir. Dava 7 horas da manhã, as crianças gritavam e ele começava a gritar também. Meu Deus do céu.
Era muito bom. Enfim, os encontros. Os Que encontros. bizarro. Cara de francês é uma raça. É. Mas é isso, acho que são os encontros que vão formando a gente, vão ensinando a gente, vão fazendo parte. Todas essas pessoas fazem parte de quem eu sou, todas essas pessoas permeiam quem eu sou. Acho que é por isso que é tão difícil responder quem é Ludmilla, sabe? Que ao mesmo tempo que eu não sou nada disso, um dos objetivos de eu estar vindo pra cá é porque eu sempre era alguma coisa, eu sempre era namorada de alguém, esposa de alguém, coordenadora, professora, artista, sempre tinha algum rótulo, alguma coisa. E aí eu acho que esses encontros é como se fosse, eles se sustentam porque eles são na pureza, eles são no amor. São pessoas que estão ali independente de qualquer coisa, sabe? Só no período que você me conheceu eu já fui muitas coisas, mas você esteve com a Ludmilla sempre. Mesmo dentro dessas mudanças, eu continuo a Ludmilla. Então, é mais fácil talvez você me responder quem é a Ludmilla, porque é a história que você conta, que você forma comigo, sabe? É a história que eu tenho com você, é a história que eu tenho com ele, é a história que eu tenho com ela. Não sei se tá muito doido, se você consegue Sim. entender. Sim. Porque eu vou ser uma coisa com você, uma coisa com ele, sabe? Dentro, claro que dentro da minha essência, dentro no que é verdadeiro no meu coração, mas sempre interagindo com esse externo doido, com essas circunstâncias malucas. Tá. Eu vou fazer uma nova pergunta. Se você me falou quando eu te perguntei quem é Ludmilla e você me respondeu dessa forma, e Ludmilla representa a mudança, eu vou te perguntar de novo. Quem é Ludmilla? Tá meio redundante, né? Sim. Eu não tô te dando o que você quer, né? Não sei se não tá me dando, mas eu só quero saber essa nova Ludmilla que é depois desse. Como muda muito. Eu queria saber essa de agora, depois dos minutos que se passaram. Ah, de agora? Ludmilla de agora foi uma Ludmilla nostálgica, foi uma Ludmilla que celebrou as histórias e as pessoas que se passaram, que me ensinaram, que me amaram, que me apoiaram. Essa foi a Ludmilla que estava falando agora. Que diz que o coração transborda de gratidão, sabe? De felicidade de lembrar das histórias engraçadas, das coisas simples, sabe? Acho que em alguns pontos, assim, de alguma forma essas pessoas são um pouco minhas, sabe? De algum jeito, assim. Eu não sei quem falou isso, eu não sei nem se fui eu. Mas tem uma coisa que eu acho que fez sentido pra mim, que acho que eu tava falando com um amigo, com um namorado, não lembro, mas são as pequenas coisas que aconteceram entre a gente, que a gente viveu junto, que fazem você meu de alguma forma, que fazem ele meu, Mica minha de alguma forma, na minha história. Não sei te dizer quem é a Ludmilla. Eu acho que a gente tá buscando o tempo todo. Eu não tô te dando o que você quer. Tá me dando, sim. Isso não é que tá me dando porque essa história não é pra mim, nem não tô construindo. O que que te...
Antes de eu te perguntar o que é que te falta, onde você está hoje, assim? Qual é o cenário? O que é que você, ou torna mais fácil, o que é que você fez hoje no dia, sabe? Em que lugar do mundo você está? Que conexão você está? E depois eu vou te perguntar, estando nesse cenário, o que é que te falta? Onde essa Ludmilla está, o que ela fez, o que ela faz. A Ludmilla de agora tá... Se for muito difícil, hoje eu acordei Ludmilla de agora tenta encontrar mais sentido e coerência entre o que ela fala e o que ela faz, assim. A Ludmilla de agora buscou um cenário ao qual ela possa agir, sabe? A qual ela possa, de fato, transformar, não que lá não fosse possível, mas que de acordo com o que ainda estava sendo verdade no meu coração naquele momento, eu tinha coerência de estar, assim. Era um lugar onde eu podia estar em contato com a natureza, onde eu podia estar trabalhando minha autorresponsabilidade, trabalhar meu presente, trabalhar independente de qualquer rótulo ou historinha que eu possa, em que a minha mente possa estar criando pra mim, sabe? De uma necessidade de reconhecimento e de segurança, sabe? De como se fosse assim, eu me reconheço nesse lugar, nesse status, então agora faz sentido. Então não que isso eu esteja imune, sabe? A sensação, o desejo de pertencimento, mas que ela pudesse ir além da máscara, que ela pudesse ir mais profundo. E aqui você tem pouquíssimas distrações. Aqui você tem... É difícil você não focar no teu momento presente. Aqui sabe? onde? Aqui em Piracanga. Aqui onde eu tô agora. Aqui é difícil você não ver as reações das tuas ações, porque é um espaço pequeno, é um espaço onde onde precisa de trabalho, sabe? No sentido de para sustentar o que existe aqui, para sustentar esse paraíso que você vê, existem muitas almas, muitos seres assim que trabalham em união, apesar de tudo que você pode encontrar, de todas as limitações, como qualquer outro lugar, você vê pessoas que no fundo, a gente quer a união, a gente quer a paz, a gente quer viver em amor, a gente quer trabalhar a felicidade, seja ela o que for, sabe? Então aqui tem esse trabalho, você tem poucas distrações, você precisa, sabe? É necessário você estar se trabalhando e você estar servindo, você estar trabalhando para esse todo, para que Piracanga possa existir, para que ela possa ser esse paraíso que você vê. E não é perfeito, graças a Deus. Porque ninguém gosta de um campo só de margaridas, vamos combinar, né? É chato pra caramba. Caramba. Passa minha bolsa pra mim, tá? No lugar. Ai, falou aqui que eu... Tô me sentindo uma lady. O que você quer? Eu quero um bolo de chocolate. Eu quero sorvete. Não, pera. Deixa eu pegar esse daqui. Vou conseguir enxergar aqui. Fala. Muito louco.
que é muito louco? É muito louco porque quando eu te fiz a primeira pergunta, o que você falou, eu falei, quem é Ludmilla? E a sua resposta foi, nossa, que pergunta foi o que você falou? Metafísica, não? Complexa, existencial. Tipo, é uma pergunta muito grande e eu penso que as coisas são mais simples, não foi? Você falou exatamente isso. E aí eu pensei, então beleza, então Ludmilla é uma pessoa que pensa que as coisas são mais simples, porque ela falou isso e achou essa pergunta meio pesada. E aí a resposta que você me deu depois que você falou que as coisas são simples foi, eu penso que o mundo, as pessoas são conexões, nananã. Quando eu te pergunto, por exemplo, o que é que me fale onde você está hoje, a Ludmilla de hoje. Ou melhor, me fale o que você fez hoje no dia. Eu te contei uma coisa. Eu penso que uma coisa diferente. simples é dizer assim, eu já acordei, escovei o dente e trabalhei no lugar lá de cosméticos e depois eu voltei pra cá e tô aqui conversando com você. Isso pra mim é uma coisa simples, porque... E você falou como, eu penso que as pessoas que estão lá... É porque não é isso. Aqui não é isso. Todo trabalho, a gente trabalha com espiritualizar a matéria. Nenhum trabalho é somente um trabalho. É simples, é muito simples. Mas quando você está focado e você está presente, todo o trabalho, toda ação tem uma intenção, tem um direcionamento. Então, quando eu estou no laboratório fazendo cosméticos biodegradáveis, eu não estou simplesmente fazendo cosméticos biodegradáveis. Eu sei para onde isso vai, eu conheço as pessoas que vão utilizar isso aqui, eu sei o efeito que ele tem. E eu sei o cuidado e o carinho que a gente tem. A gente tem um trabalho também, um direcionamento até espiritual, sabe? A gente quando entra não é à toa que a gente chama de templo laboratório. A gente entra e tem todo um ritual. Realmente de foco, de presença, de amor. Parece piegas, parece meio cafona. Mas é isso, nada é só isso, é acordar e escovar o dente, sabe? Você não tá ali só fazendo aquilo ali, tem mais. É a interdependência, tá tudo conectado, aquilo ali, tudo que você possa imaginar tá conectado. Mas eu entendo e concordo. O que me causa, eu acho até um pouco engraçado, é porque, de novo, é como... Não, mas é muito simples. É como se a sua resposta... É muito simples, porque todas as coisas estão conectadas, então não dá pra falar. É como se você dissesse assim... Não, Lucas. É tudo simples. A coisa toda é existencial. Sabe, eu acho que se eu faço uma coisa aqui no templo, eu sei pra onde vai, eu sei, então tudo é muito macro. Tudo que é micro, que é simples, tudo age no macro. E é muito louco isso, porque quando eu fiz a primeira pergunta, você fala, mas isso é muito macro, eu penso que as coisas são micro. Entende como... E o seu discurso todo é macro. O seu discurso todo é macro. Você não consegue de novo, quando eu falei, agora você de novo leva pra... Isso é porque você faz leitura de aura? Isso é porque você acha. Não, porque eu faço leitura de aura, é ótimo. Que é isso, que... Não sei te explicar, é isso, é micro e é macro, sabe? Eu sou micro, é o que a gente conversou ontem, né? De falando do universo quântico, o micro, e o universo clássico, o macro, né? Esse conceito de como eu sou se a gente pensar no planeta, no universo como um bolo, né? Eu sou cozinheira, então vou usar metáforas de comida. Então, assim, se a gente falar de um bolo, sabe? Um bolo. Eu sou um farelinho desse bolo, mas eu tenho todos os ingredientes dele, todos. Eu sou feita de tudo isso aqui. Então, assim, as minhas ações são micros, sabe? Mas elas são de todo mundo, é importante, tem um porquê, sabe? Mas são coisas muito simples. É isso, você tá
vivendo o que está sendo verdade ali naquele momento presente. Se mudar, mudou. Mas é isso, você continuar trabalhando sua autorresponsabilidade, trabalhando sua presença, seu foco. Cada dia seu melhor vai ser diferente, mas sempre ter esse carinho, esse amor de estar fazendo seu melhor é isso. Acho que não sei te explicar. O que você faz de... Você cozinha, você trabalha na Petrobras, você faz a leitura de aula, trabalha no tempo. Você teve diversas... Mudou muito também de profissões, mais do que profissões, como mais formas de agir no mundo, né? O que você é melhor, assim? Será possível responder isso? O que eu sou melhor? Não sei o que você acha aí, o que eu sou melhor. Joga pro coleguinha. Não sei, quando você me pergunta isso, me desperta um pensamento de que se eu preciso identificar algo que é de melhor em mim, eu teria que entrar num lugar de comparação, sabe? De tipo, eu sou melhor de que alguém, de alguma forma. Eu acho que é mais fácil pensar assim, quais seriam minhas qualidades, talvez. Né? Nesse sentido, é isso que você quer saber? Tem um poema que é da Cora Coralina. E o nome do poema é Cora Coralina, quem é você? E ela responde assim, ela é uma poeta muito boa, e ela responde, eu sou mais doceira do que poeta, e culinária para mim é a melhor das artes, porque é simples, é direta e objetiva. Isso é uma possibilidade de resposta. E eu preferia ser analfabeta a continuar sendo uma boa cozinheira. O que você faz de melhor? Eu tenho um desejo de analfabetismo. Eu tenho um vago desejo de analfabetismo. Tenho um vago desejo de analfabetismo. Fala isso, as grandes poetas. O que Ludmilla é melhor? Ela diz que sou melhor doceira do que poeta. Mas eu já fui tanta coisa. E eu sempre fui muito boa, porque tipo, no meu julgamento eu sempre fui muito boa porque eu sempre estava dando o meu melhor. Sempre fui muito boa em tudo. No sentido de realmente trazer uma excelência naquilo que eu estou fazendo. Não quer dizer que assim, outras pessoas podem julgar de uma outra forma, mas eu tô dando o meu melhor, sabe? Eu dou muito o meu melhor, eu tento o máximo, o meu melhor muda todo dia. Então, assim, eu não vou te dizer que eu sou mais cozinheira do que sei lá... Alquimista. Porque na verdade, alquimista, alquimista, porque o que eu faço no laboratório é faz parte do que eu faço na cozinha. O Miyakoto, ele fala que cozinhar é uma forma de amar as pessoas, e sabe? E eu sinto a mesma coisa quando eu tô produzindo cosméticos, quando eu tô fazendo produtos biodegradáveis, assim. Eu sei que tem um amor ali, que tem cura. E na comida também, pra mim são rituais, são sagrados. São coisas simples que fazem parte do nosso dia a dia, que são importantes, assim, pra mim, que trazem muita união, eu acho. O ritual do comer, o ritual de criar alguma coisa,
Não sei, eu acho que é isso. Eu tenho um pouco de vergonha de me intitular alguma coisa, mas se tivesse que responder, acho que é alquimista. É o que eu faço, eu transmuto o que vem na minha mão. Sabe, com as ferramentas que me são dadas, com as ferramentas que eu aprendi, que me são passadas por outras pessoas. É isso. O que é transmutar? Uma pergunta. No meu caso seria... Não é a definição exata, mas no meu caso seria... quando alguma coisa vem na minha mão, assim, que eu preciso fazer, eu vou... Digamos assim, eu tenho uma... Nossa, como é que eu vou explicar isso? De uma forma simples, eu recebo um pedido, uma tarefa, né? Ou na cozinha ou no laboratório. E aquilo ali passa pela minha mão, pela minha ferramenta, pelo meu corpo, né? Que é a minha ferramenta aqui no momento presente, para gerar uma coisa diferente, para gerar um resultado, para transmutar, para transformar aquilo ali, porque tudo já existe, sabe? Então eu pego, sei lá, uma manteiga de cupuaçu, eu pego um óleo de semente de uva, eu pego, sabe, uma cera de candelila e eu faço um hidratante. Eu pego uma abobrinha, uma cenoura, não sei o que, eu faço um refogado, eu faço um, sabe? Transmutar, você pegar o que já existe e você transforma em uma outra coisa, sabe? E todos passam pelo fogo. Todos eles passam pelo fogo. Tanto no laboratório quanto na cozinha. Na vida também. Você consegue visualizar? Tá vendo isso tão pé sem cabeça, uma parte minha fica na minha cabeça assim, caralho, como é que eles vão conseguir costurar essa merda? Tá tão confuso. Tô discutindo os coleguinhas. Relaxe, porque Está ótimo, é como uma consciência bem forte de ser parte de um todo e que esse todo também seja parte sua. Como para mim foi muito bom porque quando você falou de quem era aquela primeira vez, falou das pessoas que são parte da sua história. E no trabalho foi como também a mesma coisa. Então, mas que se é micro ou macro, é como uma relação, seria o ponte, a relação entre os dois, que também nesse movimento. Sim. agora Bom, é muito engraçado porque vou fazer uma outra pergunta, mas eu queria pontuar isso assim, que é muito engraçado que fomos nós que estávamos falando isso, foi a gente que falou isso, foi você que falou isso, que quando uma pessoa está contando, ela está contando para si mesma. sim. E nesse sentido, o que eu penso é que quando você fala, nossa, isso é tão confuso que da forma como eu estou contando, que não sei se eles vão entender, a gente não procura alterar nada. Então, se você falou dessa forma, isso de alguma forma representa você. Então vai ter que entrar dessa forma. Eu só não sei como isso vai fazer sentido, assim, num Não. texto pra pessoa poder Mas ler. não são, isso são conversas, então não são lineares, né? Eu era pequena, fiquei grande, sabe? É que nem quando a Sophie, que não consegue passar da infância no discurso. É só a infância. Quando ela começa aí com 18 anos, eu fui ser professora de infância, de jardim de infância. Tipo, aí o discurso dela é todo na infância, então, sabe? Ela volta pra lá. E você não sabe a idade dela real. Sim. É ela. Isso é você também. Então isso é muito... A impermanência ou a confusão ou tudo junto? Eu não sei porque também não é psicólogo é caro, tá? Mas... Desculpa.
Não, nega. Mas é como... É louco, é uma coisa a se pensar quando, de novo, quando eu falei, aí você falou, foi engraçado, você falou, eu falei, o que é transmutar pra você? Você falou, isso aí eu transmuto e tal. Aí eu falei, de forma simples mesmo, como curioso, o que é transmutar? Tipo, eu esqueci o conceito dessa palavra, tinha uma ideia, vaga ideia. Aí você, como explicar isso de forma simples? Aí eu falei, acho que ela vai falar assim, quando você pega um produto, transforma em outro, transmutou, e acabou. Isso pra mim é o simples. As pessoas, quando estão integradas dentro de um meio, aí que você começou a falar. Pega o produto e Não, faz. E faz um hidratante. Aí depois, você chegou. Opa, pera lá. Não, vou tentar outra forma. Aí você chegou e falou dos produtos. E não bastando, aí foi pros alimentos. Aí não bastando, mas isso tudo no fogo. Tipo, transmutar. Era uma coisa, sabe? Tipo, pergunta de prova. Escreva aqui com uma linha o que é transmutar. E ela tá escrevendo, o verso. Tipo, só tem 3 linhas e eu... Não, peraí, vira a folha. Ela já começa assim. Outra folha, A pergunta Aí nunca fala. explique de forma simples o que é transmutar. Aí ela já usa uma linha inteira pra falar assim. Como explicar de forma simples o que é transmutar? Já perdeu a linha. É isso. Isso é Prolixa. Sei. Cara, Mas é um... Como ser prolixa em 3 passos com Ludmilla. com a Ludmilla. Eu não sei se é prolixa, mas eu penso que tem um pouco de um... Que é prolixa. É exatamente isso. Quando você pede uma... Assim, qual é o seu nome? Meu nome é Micaela. Mas Micaela quer dizer não sei o que, porque minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela pensou nesse nome, não sei o que. Meu nome é Micaela. Tá bom. É isso, exatamente. Mas o que eu penso, sabe o que é? É que... Não vou falar agora o que eu penso, porque você fala assim. Mas tudo bem. Eu queria perguntar uma coisa de transmutar. Se você consegue fazer um esforço de colocar Ludmilla no fogo e conseguir visualizar o que ela transmutada no futuro, assim. Transmutei a Ludmilla presente e ela se transforma no futuro. O que você se vê no futuro, o que você se vê fazendo, vivendo, agindo, pensando. Você consegue essa projeção. Não. Não, porque a gente tá no fogo o tempo todo. A gente, acho que não sai do fogo. Se sai do fogo, se eu te der uma resposta assim... Não sei. O que seria Ludmilla no futuro? Não sei, tipo... Não sei. Você tem que pensar que você tá falando com uma pessoa que, tipo, começou trabalhando com criança e, assim, cara, já fiz de tudo. Até em obra eu já trabalhei. Tipo, eu realmente não consigo projetar tão longe, assim. Não consigo mais, porque sempre que eu faço qualquer plano muda, sabe? Tipo, não é ruim. É sempre positivo, sempre foi positivo, mas nunca é um processo constante, não há um resultado, assim. Eu não sei. É muito louco, pra mim é extremamente fascinante ver como de uma certa forma você existencializa as coisas, ou complexifica, sei lá, porque é como eu falo, como você consegue se ver no futuro, e você me responde algo como não consigo enxergar tão longe, e eu penso às vezes que o futuro, de forma simples, pode ser amanhã só. Eu não sei nem se eu vou Se eu viver falei até futuro, amanhã. o futuro é depois disso aqui, sabe? Pode ser um pensamento, sabe? O futuro. Entende como às vezes o simples, a ideia de futuro
passou um segundo, já é futuro. Mas como tem internalizado coisas de forma sempre muito macros. Sei. Não sei. Engloba muita coisa.